Os Estados Unidos, se eles desistirem e se afastarem, isto acabará. Não irá continuar. Portanto, eles veem os Estados Unidos como o principal adversário em toda esta circunstância e, no entanto, ainda gostariam de ser aliados dos Estados Unidos. Por quê? Porque no fundo da sua mente ainda tem o que eu chamaria de uma imagem dos anos 50, pelo menos nos Estados Unidos é uma nação cristã e eles, os russos, são uma nação cristã, embora tenham 140 grupos étnicos diferentes e, sabe, tem uma variedade de muçulmanos, tem uma das maiores populações muçulmanas do mundo, pelo menos em termos percentuais, hindus, budistas, etc. Mas mesmo assim, a Rússia ainda se vê como esta nação cristã e vê os Estados Unidos como algo com que são, sabe, empáticos, simpáticos. Simultaneamente, no entanto, eles reconhecem a corrupção presente no Ocidente e a decadência moral que persiste no Ocidente. E, francamente, acho que os russos acreditam que talvez possam ajudar os Estados Unidos a encontrar o seu caminho de volta deste abismo de, sabe, confusão de gênero e pedofilia e todas estas outras coisas que continuam a nos atormentar. Então, sabe, os Estados Unidos são verdadeiramente o problema e não tanto os britânicos, sabe? Eles são desagradáveis, são como um chihuahua pequeno e desagradável. Sabe, dizem que qualquer indivíduo que já teve um chihuahua, e os proprietários de chihuahuas vão certamente confirmar isto. Quanto mais maus são, mais tempo vivem. Está bem, vê-se um chihuahua com 20 anos é um verdadeiro malandro. Portanto, é um pouco como os britânicos, mas os britânicos eles podem causar algum dano. São verdadeiramente malévolos, mas homens já não são a potência imperial que eram há 100 anos, há cerca de 150 anos. Se quiser ler um bom livro, Drone, vê O Alfaiate do Panamá. Se ouvires, passa aos britânicos tudo o que o Larry descreveu. Carl está lá a desviar ali a atenção para os acontecimentos na Venezuela. E temos conhecimento de que, até o momento, né, os porta-aviões USS Gerald Ford, como é do vosso conhecimento, encontram-se nas proximidades da Venezuela. B-1s, B-52s, estilo capaz de Tomahawk. Destruidores estão posicionados lá, aviações de operações especiais estão a ensaiar na costa da Venezuela e tudo isto em conjunto. Qual é a implicação de todos estes movimentos por parte dos Estados Unidos em relação à Venezuela e o que vamos ver lá? E por que, por parte da Venezuela, soubemos que Maduro estava a tentar dizer eu quero paz? Eu não quero guerra. E mencionando isso repetidamente. E hoje ele disse que estamos preparados para lutar contra os Estados Unidos. O que acha que vamos ver na Venezuela? Vamos ver algum tipo de ataques aéreos, ou vão combater em terra contra os venezuelanos? Vou pegar minha bola de cristal. Sim. Eu acho que é isto. Esta é apenas a minha opinião pessoal. Recolhi todos os factos que consegui obter, tal como eles são hoje em dia. Mas, na minha opinião pessoal, Trump está a fazer isto apenas por fazer. E com isso quero dizer que ele quer forçar algo a acontecer que seja positivo, seja em relação ao petróleo ou a uma situação diferente com a oposição em Caracas ou qualquer outra coisa que seja irrelevante. Ele está a fazer isso apenas porque quer que algo positivo resulte dessa ação e que isso reverta a seu favor politicamente nos Estados Unidos, e será mais uma guerra que ele não, sabe, que ele não iniciou. Isso parece irônico até considerarmos que é Donald Trump quem está a realizar esta ação. Ele fez observações ao longo de todo este período e apresenta-as de maneira bastante tática, até mesmo em momentos estratégicos, que sugerem que ele não deseja um confronto com a Venezuela. Ele não quer usar este conjunto de forças que colocou lá para fazer algo impróprio em relação à Venezuela. Ele quer que Maduro ceda ou que a oposição seja bem-sucedida. E assim, claro, isso está a sair pela culatra de forma significativa, porque agora tem algo entre 60. Tem um aluno lá em Caracas que costumava estar em William Mary, e ele está bastante bem posicionado na hierarquia. Ele nasceu na Venezuela. O que estão a fazer
na sua opinião, é colocar 60% a 70% da parte da população da Venezuela que poderia ser considerada uma oposição genuína a Maduro do lado de Maduro, porque não gostam do que Trump está a fazer em relação ao seu Estado. E é perfeitamente compreensível que a oposição que está alinhada com Trump, os Machados e outros, seja, na verdade, um grupo realmente muito pequeno de pessoas na Venezuela atualmente. Então, a situação em termos de uma operação militar torna-se mais séria a cada dia. Se isso for verdade e tiveres 90% da Venezuela que vai opor-se de qualquer forma que puderem. Portanto, não acho realmente que isto seja mais do que uma demonstração de força destinada a extrair tudo o que puderem de Maduro. E então Trump dirá, bem, vejam o que conseguimos, blá, 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 blá. E depois será declarado um sucesso e partirão para o Gerald Ford e o resto do aparato militar estará lá. O que verdadeiramente me preocupa, o que realmente me inquieta, é a respeito do anúncio de partida antecipada realizado pelo comandante do Comando Sul. E quanto mais analiso e examino, tem algo a ver, se não muito a ver, com o facto de termos transferido tudo no âmbito militar dos Estados Unidos, que se refere ao que eu designaria como ação paramilitar ou direta e operações em conjunto com a CIA ou qualquer outra entidade similar para o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. Observei isso na Somália, onde perseguimos Muhammad Farah Aidid e fomos obrigados a retirar-nos de lá de maneira ignominiosa, e não comunicamos aos comandantes das forças convencionais sobre tal situação. Creio que isto ocorre agora em grande escala na Venezuela. A nave-mãe está presente, o navio de cruzeiro convertido e todos os elementos especiais relacionados estão lá. Isto inclui os SEALs, inclui os Rangers, inclui a Delta, todas as forças especiais realmente potentes que a CIA utiliza de tempos a tempos para as suas ações diretas, e são eles que estão a perturbar a situação. Ele não gostou disso, assim como o nosso comandante na ISAF, no Afeganistão e em Cabul, não gostou disso. Quando o SOCOM dirigia atividades no Afeganistão e ele não sabia de nada até que o Chinook se despenhava e pessoas morriam, ele diria: o que se passa na minha área de responsabilidade? Acho que isso acontece em grande escala lá embaixo. E essa é uma parte da situação que me inquieta, porque estas pessoas, em alguns casos, já estão no terreno a fazer coisas e já estão a agir de forma cinética. Isto é novamente uma receita para o desastre, para o império, se não acabarmos com isto e não cuidarmos dos nossos próprios assuntos até certo ponto. Larry, vai em frente. Bem, digo-lhe, sabe, quando estou a dar uma aula sobre armas de fogo, não permito que haja armas carregadas dentro da sala. Porque se tiveres uma arma carregada e a passares de mão em mão, alguém poderá acabar por fazer algo imprudente, como pôr o dedo no gatilho e causar um disparo acidental. E o paralelo é o que fizemos. Temos todas estas forças dos EUIs em alerta, armadas, preparadas e destacadas, prontas para agir. Mas dia após dia, quero dizer, já estamos envolvidos nisto há cerca de 3 meses. Pelo menos estão posicionados lá fora, armados e preparados. Só se pode manter um nível elevado de alerta por um período tão prolongado antes que a capacidade comece a degradar-se ou que as pessoas se tornem descuidadas. Sabe, vai haver algo, sabe? Algo, um acidente pode acontecer. E o Coronel Wilkerson tem razão. Essa mitologia de Hollywood sobre as forças de operações especiais domina muito do nosso pensamento político e tem-no feito desde o 11 de setembro. E veja, eu trabalhei com essa comunidade, meu Deus, já lá vão quase 40 anos. Então, sabe, eu conheço isso de trás para frente, sabe, além daqueles que são convencionalmente reconhecidos por outras unidades, que são o que chamam de SAPs, e são programas secretos, e nós não, sabe, a pessoa comum não os conhece. Eles possuem grandes capacidades para um número restrito, muito limitado de missões. Sim, tens os piratas somalis que capturaram o Maersk Alabama. Sim, uma missão importante. Isso é algo que as forças SEAL poderiam fazer e fizeram, sabes, recuperaram-no e eliminaram os vilões nessa situação. Mas derrubar um regime, peço desculpa,
eles podem ter a capacidade de entrar e eliminar algumas pessoas. Mas sabes, Delta, para o que realmente precisas, o que é verdadeiramente necessário na Venezuela, se vais efetuar uma mudança de regime, é uma missão dos Boinas Verdes. E os Boinas Verdes não são simplesmente forças de operações especiais, são efetivamente forças especiais. Uma das coisas que os diferencia das operações especiais é que os rapazes das operações especiais são discretos, ultra secretos, não falam de si. Os Boinas Verdes aprendem a ir, fazer amigos locais, comer a comida deles, viver e vestir-se como eles, falar e interagir com eles, ser companheiros. Quero expressar que é uma mentalidade totalmente distinta e, de facto, uma das tensões que existia dentro da Delta Force era, no início, a tentativa de recrutar mais Rangers, pois os Rangers possuem uma mentalidade completamente diversa da dos Boinas Verdes. Agora há soldados com a insígnia dos Boinas Verdes e dos Rangers, mas, sabe, não quero entrar em muitos detalhes sobre isto, mas é importante que as pessoas compreendam como funcionam algumas destas mentalidades militares. Então, eu acho que o que Trump vai enfrentar é o facto de que ele não pode obter um sucesso garantido, que se lançarmos qualquer operação militar, vai resultar. Bem, isso pode muito bem ser verdade. Sabe, os venezuelanos são mais capazes militarmente do que os Houthis. Eles não têm tantos mísseis de longo alcance, mas por Deus têm mísseis ar-ar e ar-superfície suficientes que podem disparar de F-16. Isso poderia tornar-se um dia muito mau para as forças navais do Selifrei ao largo da costa. Portanto, acredito que tudo isto está provavelmente a encaminhar-se para uma resolução diplomática. E não me surpreenderia observar a China e a Rússia a colaborarem nos bastidores, de certa forma, a incentivar Trump, demonstrando que ele pode alcançar uma vitória. Eles vão estabelecer que haverá eleições, mas como o coronel Wilkerson notou, o que a estratégia política de Trump conseguiu até o momento foi tornar Maduro ainda mais popular em vez de menos. Sabe, e na verdade, se houver eleições, poderá afirmar, veja, sou eu quem confrontou Trump. E Trump não se atreveu a derrubar-nos militarmente porque não consegue. Só para reforçar o que o Larry está a mencionar, uma das questões que mais irritou Colin Powell acerca da Operação Just Cause no Panamá e a captura contra Noriega foi era um grupo de operadores especiais. E o que eles fizeram foi causar o maior número de baixas num período de tempo mais curto do que qualquer outro elemento em toda a força de invasão. Quero dizer, eles acabaram de entrar em ação, cerca de 11 deles, e com metralhadoras a disparar, atacaram um grupo da PDF. 5 dos 9, creio eu, foram mortos instantaneamente e outros 4 ficaram feridos. Sim, foi o espaço aéreo que tentaram derrubar. Foram os Navy SEALs que tentaram derrubar este aeródromo. Sim, que agora é, na verdade, um centro comercial, se puder acreditar. Era verdade. Tinha um amigo que naquela altura trabalhava no escritório de contra-terrorismo. Ele era comandante dos Navy SEALs. E, meu amigo, ele estava mesmo. Ele estava furioso com a cadeia de comando dos SEALs que tinha aprovado esta operação, porque ele disse que se a tua preocupação é destruir o avião do Noriega, coloca um 130 Spectre Gunship. Sim. Destrua-o completamente, sem colocar vidas humanas em risco. No entanto, este capitão dos SEALs viu isso como a sua grande oportunidade. Olha o que os meus rapazes conseguem fazer. E ele colocou-os em risco desnecessário e acabou por matar muitos. E alguns desses indivíduos, sabe, ficaram tetraplégicos. Perderam o controle dos braços e pernas e agora estão confinados a uma cadeira de rodas. Estúpido. Foi quase tão mal quanto os F-117 que Powell tentou manter fora da operação. E Cheney interveio, o Congresso interveio, tiveram de os incluir. Desceram e lançaram bombas na comodacia, bombas guiadas por satélite de 2.000 libras. Grande êxito, declarou a Força Aérea depois. Primeiro uso dos F-117 em batalha. Bem, Michael Gordon, do New York Times, foi lá com uma fita métrica e mediu a distância de uma das crateras até a comandância. Foi um erro total e uma grande vergonha. Claro, sem dúvida. Carl, aqui está o que o antigo funcionário dos governos Bush e Trump, Marshall Blinksley, disse sobre... O seu nome é Marshall Blinksley.
Ele fez um comentário sobre o desfecho final na Venezuela. Fomentaram a praga socialista que se espalhou pela América Latina. São os venezuelanos. É dinheiro venezuelano corrupto e sujo que financiou a campanha de Petro. Sentiram que enviaram recursos financeiros para o México e também para o Brasil. Brasil. Assim que tivermos a democracia restaurada na Venezuela, todo esse dinheiro de subversão que tem financiado as campanhas socialistas na região, a região seca, assim como as receitas de petróleo para o regime cubano, todo o apoio aos nicaragüenses. Esquecemos-nos do que Ortega está a fazer ao povo nicaragüense. É uma tragédia. Portanto, a solução começa com um ponto-chave aqui. Sim, ele precisa enfrentar a realidade. A Venezuela e outros países romperam laços com Cuba há muito tempo. Caso contrário, Cuba não estaria tão mal em relação ao HFO e outras necessidades urgentes. Estou a trabalhar com as vítimas do furacão Melissa agora e não acreditaria na gravidade em Santiago de Cuba, por exemplo. É em grande parte devido ao bloqueio, mas também porque os países que os ajudavam foram cortados. E vejamos o que Marco Rubio acabou de fazer em consonância com o que este homem acabou de dizer. Ele estava lá a tentar convencer os presidentes dos regimes de direita, segundo as definições sul-americanas, a estarem do nosso lado para destituir o Lula, tirá-lo do poder, sabe, acabar com ele, porque o Lula é uma tragédia para a América do Sul. E acho que sabe o que lhe disseram e sabe o que o povo equatoriano disse ao seu líder, que é de direita e que ia permitir que voltássemos? Rejeitaram com aproximadamente 60% num referendo. O presidente da Bolívia, também visto como de direita, disse não, o Lula é importante, faço muitos negócios com ele, vai te lixar, sai daqui. Portanto, não funcionou muito bem, mas esse é o propósito e foi isso que aquele tipo estava a insinuar em relação ao Maduro, sem dúvida. Provavelmente Maduro envia dinheiro por aí, tal como outros líderes na América do Sul, da mesma forma que nós fazemos para tentar influenciar governos no mundo em relação à política. Mas o essencial do que esse sujeito estava a afirmar é que ele não está informado de forma atempada e é ignorante. E eu afirmaria o mesmo sobre Marco Rubio, que aparenta ter uma vendetta contra todos os países da América Latina, especialmente Cuba, no território da qual ele jamais colocou os pés. E a nossa política em relação à América do Sul e à América Latina em geral hoje é abismal. É tão abismal quanto as nossas políticas em outros lugares. Então o Império falha novamente. E ele é um exemplo absolutamente perfeito de como falha e por que razão falha. Claro, o coronel Wilkerson usou uma palavra curiosa, política. Não estava ciente de que tínhamos alguma. Bingo. Certamente, bingo. Larry, o que achas disto? As notícias que aparecem no X, ele discute sobre o antigo espião Jonathan Pollard, sabe? Ele participou de uma reunião confidencial com Mike Huckabee na Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Embaixada do ZEUA em Jerusalém. O que é isso sobre o que foi a reunião, sabe? Porque lá eu argumentaria, porque este indivíduo, não sei se assistiu às entrevistas que o Jonathan Pollard concedeu recentemente, ele estava a discursar sobre a CIA estar contra Israel. A CIA, ele mencionou a Agência Central de Inteligência como um dos adversários de Israel. Sim. Eu acho que o Huckabee está a falar com o Pollard para tentar neutralizar qualquer grupo anti-sionista que ainda esteja, de alguma forma, enterrado na burocracia da comunidade de inteligência e militar dos Estados Unidos. Quero expressar que Pollard é um indivíduo extremamente detestável, desprezível e corpulento. Quero dizer, sim, ele é simplesmente, sabe, ele é fiel. Ele é fiel a Israel, não leal aos Estados Unidos, o que sabe é como é, mas isso apenas demonstra, sabe, que Huckabee também não é leal aos Estados Unidos. Ele é leal a Israel antes de tudo. Esse é o problema. Os sionistas. Este é mais um exemplo deste grupo sionista, porque lembre-se, Huckabee não é judeu, mas, meu Deus, ele é um fervoroso sionista. E além deste disparate cristão sobre, Israel é o povo escolhido por Deus e o Senhor Jesus Cristo vai retornar, sabe? Toda essa parvoíce. É a base essencial para diversas políticas verdadeiramente terríveis. E, no entanto, aqui está o Huckabee a acolher isso.
Contudo, gerou, de facto, uma divisão significativa no Partido Republicano e na base MAGA que não irá desaparecer tão facilmente. Se há algo é que, enquanto os sionistas tentam desesperadamente recuperar o controle e silenciar pessoas como Candace Owens, Tucker Carlson e Nick Fuentes, que falam abertamente, o efeito é o oposto. Está a gerar ainda mais resistência aos sionistas. Nema, se Trump fosse esperto, ele aproveitaria esta pequena vitória, mas ainda assim uma vitória, especialmente considerando o que o Larry mencionou sobre o que está a ocorrer dentro do MAGA agora. Ele ia chamá-lo e despedi-lo. Sim. Houve uma entrevista com o coronel e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi. Ele mencionou que, por 3 vezes, a equipa iraniana chegou a algum tipo de acordo com Witkoff e encontraram algumas soluções 3 vezes. E sabe, sempre que Witkoff regressava a Washington e conversava com as pessoas em Washington, ele retornava e afirmava que isso não era viável. Na sua opinião, quem está a comandar as coisas em Washington ou no caso do Irão? Porque quando o Witkoff vai lá e concorda com algo e depois volta para Washington e diz algo diferente, qual é a sua opinião sobre isso? Acho que é o homem sobre o qual Tucker Carlson avisou Trump que seria assassinado se fosse o vice-presidente e não necessariamente o próprio Marco Rubio, embora ache que isso seja uma grande parte da questão. Mas as pessoas que ele canaliza, como Lindsey Graham e outros nós esquecemos, e fui recordado disto várias vezes durante o período em que estávamos a contemplar a guerra ilegal com o Irão, juntamente com a guerra de agressão no Iraque. Temos legislação no Congresso dos Estados Unidos que torna oficial a política do ZIO de mudança de regime, remontando ao passado no Iraque e mudança de regime no Irão, e Lindsey Graham foi uma grande parte disso. Outros no seu país também estavam, portanto, esse é o elemento que não descansará. Assim como querem enfraquecer a Rússia através da Ucrânia com ainda mais veemência, não descansarão até que haja uma mudança de regime em Teherão. Sim. Aqui está parte da entrevista que o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão deu, com a qual os economistas estão de acordo. Um acordo, mas um acordo que seja verdadeiramente justo e equilibrado. O problema reside no fato de que, quando os americanos, a administração atual, mencionam um acordo, na realidade pretendem impor o que desejam. E foi exatamente isso que vivenciamos há apenas 2 meses em Nova York. Estamos prontos para a negociação, mas não para a imposição. Estamos dispostos a aceitar um acordo, mas um acordo justo e equilibrado, não um acordo unilateral. Quão preparados estão se houver um novo ataque israelita ao Irão? Estamos agora ainda mais bem preparados do que estávamos na guerra anterior. Pode detalhar de que forma estão preparados? Os nossos mísseis estão, de facto, numa posição significativamente mais vantajosa, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. Aprendemos muitas lições durante a Guerra dos 12 Dias. Aprendemos e compreendemos os nossos pontos fracos e também os nossos pontos fortes, assim como os pontos fracos dos israelitas. Trabalharam em cada um deles e estão completamente preparados, ainda mais do que na vez anterior. Isso não quer dizer que desejamos guerra. Como é do seu conhecimento, a maneira mais eficaz de evitar um conflito é estar devidamente preparado para tal eventualidade. Os russos prestaram-nos uma ajuda significativa durante 12 dias ou 4, e desde então temos estado envolvidos em uma cooperação ainda mais estreita do que anteriormente. E é precisamente por essa razão que lhe afirmo que estamos ainda mais bem preparados do que na guerra anterior. Esta é a primeira ocasião em que estão a discutir, pelo menos nunca ouvi anteriormente, que estão a abordar a questão dos iranianos, a colaboração entre os iranianos e os russos durante a Guerra dos 12 Dias. Larry, sim. Bem, na verdade, acabei de ver um relatório ontem que o Iraque teve 3 conversas com Lavrov nos últimos 5 dias. Portanto, há algo a acontecer nos bastidores.
Mas, sabe, e nem sequer mencionaram os chineses. Tem havido também um aumento significativo na cooperação no âmbito militar e diplomático entre o Irão e a China. Tanto a Rússia como a China reconhecem que o Irão está em posição de crédito. É um recurso extremamente crítico, um recurso geoestratégico essencial para ambos os países. E então, sabe, eles não vão ficar parados a ver o Ocidente destruir o Irão. Na verdade, vão fazer tudo o que puderem para os ajudar agora. E o Irão tem alguns problemas críticos neste momento, particularmente com a água, e, sabe, podem ter de realmente deslocar a capital para outra parte do Irão, onde possam pelo menos ter água garantida. Sabe, será uma transformação significativa na vida nacional do povo iraniano. Contudo, sabe, eles não vão render-se facilmente. É um plano de longa data, sabe? Remonta a muito tempo atrás. E lembro-me de estarmos a falar sobre, sabe, mover a embaixada do petróleo para a parte sul do Irão, para o sudoeste do Irão. E está tudo a avançar. Eles estão a planear isso há tanto tempo. Larry, ao olhar para o que o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão acabou de dizer, eles estão preparados para negociar com os Estados Unidos, mas não vão aceitar ser forçados a negociar. Sobre o que ele discutia, qual é a visão para os russos, para os americanos, na sua perspectiva, o que ele comunica, isso terá impacto com a administração Trump? Queria dizer isso ao Coronel Wilkerson, não é? Sim, fala do coronel. Coronel, sim, você, o outro Larry. Deus sabe se isso irá ressoar com ele. No entanto, digo-lhe isto: estava a observar as detenções esta manhã e bem no centro, uma história significativa era que haverá uma guerra com o Irão. E penso que essa é a questão crítica neste momento. E concordo com isso. Acho que antes do Natal, agora vou adiá-lo um pouco, a menos que a situação para Netanyahu politicamente se torne tão grave que ele seja afastado. E estou a ouvir cada vez mais sobre as possibilidades disso. Isso, no entanto, ignora que qualquer pessoa que venha a substituí-lo será semelhante, apenas um pouco mais discreta e talvez não tão habilidosa em cometer assassinatos. Isso significa que isso também irá atrasar este empreendimento de atacar o Irão? Não acredito que sim. Portanto, penso que o que estou a escutar do Irão também, e como mencionaste recentemente, é que eles estão plenamente convencidos de que isso também está a caminho. Acredito que estamos à beira de enfrentar uma situação verdadeiramente cataclísmica no sudoeste asiático, especialmente se Bibi recorrer à ameaça de utilizar armamento nuclear contra Trump para o obrigar a intervir. E eu não acredito por um momento que ele não fará isso. Eu usarei uma arma nuclear a menos que me resgates e depois todos os outros incentivos que o Trump tem, e então estamos prontos para começar. Acho que isso é provavelmente o desmantelamento do império de uma forma muito mais rápida e ágil do que eu pensava de outra forma, mas acho que é para aí que estamos a caminhar. Sim. Muito obrigado, Carl e Larry, por estarem conosco hoje. Foi um grande prazer tê-los conosco. Ei, vamos tentar ter um assunto mais alegre na próxima semana, está bem? Jesus. O que poderíamos sugerir? Ânima. Vou sugerir estrogonofe de carne, receitas da Rússia. Oi, tudo bom? Talvez possas sugerir receitas brasileiras e eu direi o que um homem de 81 anos cozinha para si 4 anos após perder a esposa. Ah, aí está. Vamos ver se anima é um C. Consegues oferecer um bom preço? Está bem, certo, pessoal, obrigado. Agradeço. Até a próxima vez. Adeuzinho.